Muito bem, pessoal, estamos de volta. Na aula anterior, né, nós começamos a falar ali sobre o tipo de variável objeto que vai por mim, é o que você mais vai interagir, ter que lidar com esse tipo de situação no mundo real. Nós vamos lidar o tempo todo com uma lista de clientes, uma lista de produtos que você vai buscar de informação em algum lugar. O nosso próprio exemplo aqui, onde nós vamos conectar uma API lá da Brasil API, trazendo ali os carros, né, o valor da sua tabela referência, a tabela FIP. O que nós vamos receber da integração externa, no final das contas, é um objeto com um conjunto de objetos de carro, né? Por coincidência, a gente estava falando sobre carro, e nós vamos ver isso na prática. Então, o tempo todo você vai lidar na prática com esse cenário. Então, por isso que é muito importante que você entenda muito bem o que são objetos e array, que nós vamos falar aqui na sequência do nosso curso de Copilot Studio, do básico ao avançado, tá bom? Seguindo aqui na parte 2, a gente vai falar ainda sobre objeto, e eu vou compartilhar aqui minha tela, onde nós paramos na aula anterior falando aqui, né? A gente colocou chumbado ali, ainda não é exatamente isso, né? Mas eu quis só mostrar aqui para você que, fazendo até uma antecipação do que nós vamos falar na aula seguinte sobre o que é um JSON. Mas na prática, como que vai acontecer aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar esse exemplo aqui, eu vou vir aqui, ó, tá vendo que aqui onde o valor de destino, eu chumbei, né? Ou seja, eu copiei e colei lá o que a gente tinha criado ali. Mas eu vou fazer melhor, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, ó, nessa setinha, eu vou vir aqui em fórmula. Não se apegue, pessoal, a gente vai falar sobre PowerFX, tá? Em várias sessões, inclusive. Mas perceba que aqui, ó, o que ele fez aqui, ó. Ele automaticamente ele criou aqui, ó, um padrãozinho aqui, né? Que é o que a gente falou do objeto, que ele tem aqui a abertura, né? Fechamento de chaves, e ele tem aqui, ó. Tá vendo que ele não tá identificando nenhum problema. Tem até esse checkzinho aqui, ó, que mostra que, ó, tá tudo ok, não tem nenhum problema aqui aparente, não tem nenhum erro aqui. E olha só o que interessante, o que eu queria chamar a atenção aqui, ó, que olha qual que é o tipo aqui, ó. Qual que é o tipo? O tipo record. Agora, poxa, aqui ele está identificando como string, sim. Porque lembra que eu falei? Por isso que o JSON é tão utilizado. Porque no final das contas, ele nada mais é do que um conjunto de textos, né? Mas, na real, ele é um tipo record, ou seja, ele é um registro. Por que um registro? O que é uma tabela, afinal de contas? Olha, esse curso, pessoal, ele tem realmente, os nossos treinamentos aqui, ele tem um objetivo de ser muito avançado mesmo, para que você não tenha nenhuma dúvida. Abrindo aqui uma planilha aqui do Excel, por exemplo, eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, modelo, certo? Vamos tentar simular lá, modelo, marca, quantidade, portas. Vou deixar aqui, ó. Se eu vier aqui no Excel, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem aqui. Se eu vier aqui no Excel, a partir de qualquer uma dessas células, e eu vier aqui inserir, ó, eu posso vir aqui inserir aqui, ó, uma tabela no próprio Excel, tá bom? Tabela. Ao fazer isso, eu vou falar aqui, ó, onde estão os dados? Os dados estão aqui nessa região aqui que ele já selecionou automaticamente. Eu posso clicar aqui, ó, minha tabela tem cabeçalho. Sim, minha tabela tem cabeçalho, porque eu quero usar aqui esse cabeçalho, modelo, marca e quantidade de porta. Então, eu vou flegar esse cara aqui e vou simplesmente dar um OK. Ele vai pintar aqui essa região aqui, ó, de azul aqui, o nome, né, um azul mais escuro, né, um nome aqui em branco, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, olha só, que o nome da tabela ele colocou a tabela 1. Normalmente a gente vai fazer assim, ó, TB, carro, por exemplo. Por quê? Porque isso aqui é uma tabela de carro, né, que emula carro. Então, isso aqui, ó, é uma tabela. Isso é uma tabela, tá bom? Uma tabela, ela basicamente tem aqui os seus atributos, né, as suas colunas, né, os seus cabeçalhos, e ela tem os valores, né? Por exemplo, modelo Ford Fiesta, no nosso exemplo, a marca Ford, ele tem 4 portas. Então, isso aqui é uma tabela, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui tudo centralizado. Tudo centralizado. Então, isso aqui é uma tabela. Se eu clicar aqui fora, ó, tá vendo? Ele não está na tabela, ó, tá vendo? Nem aparece aqui a guia tabela. Mas se eu clicar aqui, ó, ele aparece aqui tabela. Porque, de fato, ele é uma tabela. E o que é um registro? Por que eu estou mostrando isso para você? O que é um registro? Um registro nada mais é, você vai aprender no contexto aqui do Excel, do Power BI, de um banco de dados, um SQL Server. Isso aqui é modelagem de dados, tá bom, pessoal? Então, todo e qualquer banco de dados, principalmente banco de dados relacional, né? Ele tem esse conceito. Então, uma tabela ele tem colunas, né? E colunas, aqui no nosso contexto, atributos, né? Ou cabeçalhos. Ele tem aqui os seus campos, né? Ou seja, cada coluna aqui, ó, tem um tipo de dado, ó. Aqui ele recebe um número, aqui ele recebe um texto. Se eu tivesse aqui, ó, se eu quiser inserir uma nova coluna aqui, ó, vou clicar aqui com o botão direito, inserir aqui, ó, inserir à direita ou à esquerda, eu vou inserir à direita, ó, ele adicionou um texto aqui, chamado coluna 1, eu vou colocar aqui, ó, valor tabela, por exemplo. Qual que é o valor de tabela desse carro, por exemplo? Ah, vou colocar aqui 30 mil, por exemplo. Ah, mas eu vou formatar como moeda. Beleza, só vou clicar aqui, ó. Ele formatou como moeda. O que eu estou dizendo? Eu inseri uma nova coluna cujo tipo é moeda, né? Um valor decimal. Então eu tenho aqui um valor inteiro, um valor string e assim sucessivamente. Mas o que eu quero mostrar para você é que o conjunto dessas informações aqui, ó, essa linha 1 aqui, ó, vou colocar aqui, ó, para ficar ainda mais claro, ó. Vou adicionar uma coluna agora à esquerda. Vou colocar aqui, ó, ID do registro. Pensa isso no banco de dados.
Então eu tenho aqui ó, registro 1, registro 2, registro 3, registro 4, registro 5. Olha só, ele vai até formatando aqui, por quê? Porque de fato eu estou trabalhando no contexto de uma tabela, então eu poderia ter vários tipos de carros aqui, né? Não vou escrever para a gente não se alongar, mas o que de fato é um registro? O registro ele é uma linha, então esse cara aqui é um registro. Vou só colocar aqui, ó, por exemplo, Onix. Ele é da Chevrolet. Chevrolet. Ele tem 4 portas, ele tem aqui um valor de 45 mil, por exemplo. Então, essa linha 1 aqui é um registro 1. Essa linha 2 aqui é o registro 2. E o conceito de banco de dados diz que nenhuma linha pode ser igual a outra, para não haver duplicidade, porque isso fere ali, né, o conceito de banco de dados relacional. Então, eu tenho que essa linha aqui, ela é de fato diferente dessa. Eu poderia ter, obviamente, nada me impede de ter uma linha 3 aqui com os mesmos dados. Ó. Por quê? Porque no meu banco de dados, por exemplo, eu poderia ter algo assim, ó. Eu sei que talvez vai ficar um pouco longo, pessoal, mas é extremamente importante você entender isso, tá? Às vezes até profissionais experientes têm muita dificuldade de entender isso. Então não é só para as pessoas que estão aqui, como eu falei, transição de carreira. Isso aqui é um conceito que precisa ficar muito claro, inclusive para você que é um profissional experiente, por exemplo, tá bom? Mas vamos partir do pressuposto que aqui, ó, cliente, por exemplo, qual foi o cliente aqui, por exemplo? Maria, João, Pedro, por exemplo. Então, nada me impede de ter um cenário como esse, ó. Tem uma linha um Ford Fiesta. Não, Ford Fiesta, deixa eu colocar aqui para ele abrir todos os dados. Clica aqui. Ah, eu coloquei errado, mano, Fiesta. Escrevi errado. Mas, por exemplo, essa linha 1 aqui, ó, ele tem o modelo Ford Fiesta, que é da marca Ford, 4 postos, valor de tabela 30 mil. Só que o cliente é a Maria. Ou seja, quem comprou esse carro foi a Maria. Na linha 3 eu tenho também um Ford Fiesta, né? Eu poderia... Ah, legal, acabei esquecendo aqui, pessoal. Vou inserir aqui uma coluna agora à esquerda, vou colocar aqui, ó, cor. Então, preto, 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 tá? E olha só que interessante. Eu tenho todos esses carros aqui que, por coincidência, tem a mesma cor preta, né? Só que esse carro aqui é o mesmo carro, tá vendo? O valor da tabela, preto, 4 postes, é um Ford Fiesta, o mesmo modelo. Só que o cliente aqui é Maria e aqui o cliente é Pedro. Então, esse registro aqui, essa linha, ela não é de maneira alguma igual à linha 1. A linha 1, ela não é, em hipótese alguma, igual à linha 3, tá bom? Poxa, mas é o mesmo carro, o mesmo modelo, a mesma cor, sim, realmente. Mas essa linha aqui, ela não é a mesma linha. E, por incrível que pareça, poderia ter esse cenário aqui, ó. Que aqui poderia ter a Maria, o nome da Maria, o primeiro nome, mas poderia ser Maria Joaquina ou Maria Bernadette, por exemplo, sobrenomes diferentes. Mas ainda que eu tenha esse cenário, você não pode dizer que a linha 1 é igual à linha 2, à linha 3, tá? Por quê? Porque eu tenho um identificador único, que é o ID, né? O registro, ó. Esse aqui é o registro 1, que tem o ID, por isso que toda tabela tem que ter o seu identificador único, tá? Então o ID 1 aqui, ó, ele diferencia essa linha da outra. Ó. Então essa linha aqui tem um ID 3 e essa linha aqui tem um ID 1. Então todas as outras colunas são literalmente iguais, ó, tá bom? Mas o registro ele não é igual, porque aqui é o registro 1 e aqui é o registro 3. Então essa linha aqui é única e essa linha aqui é única. Tá bom? Então isso é um registro, isso é um recorde. Tá bom, pessoal? Então isso está ligado ao contexto, ao conceito de tabela. Tá? Isso não serve somente para o contexto do Copilot, mas toda a informática, né, eu diria, ela usa esse conceito aqui, tá bom? Então por isso que aqui, ó, ele diz aqui, ó, é um recorde, ou seja, um registro, que isso aqui é um registro que tem esses campos aqui, que é mais ou menos o que a gente simulou lá no Excel. Poderia ter outro registro, né, com outras informações, obviamente. Então ele iria gravar, ele iria identificar como um registro, tá bom? Mas o que eu quero, para finalizar aqui essa aula, que fique claro, então acho que já mostrei aqui para você o que é um recorde, né, um registro. Então, falando aqui do que a gente falou na aula anterior, para encerrar, né, e aí voltando aqui para o nosso TXT, lembra que nós falamos que nós íamos ver aqui sobre o que é um recorde e um table. Então, eu já falei, o que é um recorde? É um registro, e o registro ele está realmente ligado ao conceito de um objeto, tá bom, pessoal? Então, acho que ficou claro aqui para você. Então, eu mostrei aqui, né, de uma maneira no PowerFX, que tem um check aqui, ele identifica como um registro, que, no final das contas, ele internamente ele é um conjunto de string, né? Que é o que a gente vai falar sobre isso. Na aula que vem, nós vamos falar, então, sobre o JSON. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula, a gente destrinchou aqui, de fato, o que é um objeto, inclusive dentro do contexto aqui do Copilot Studio. E na aula que vem, antes de nós falarmos sobre o Array, nós vamos falar, então, o que é o JSON. O que é, então, o tão famoso JSON, que é basicamente o padrão, basicamente, aí, hoje em dia, praticamente universal usado, principalmente em trocas de informações entre sistemas. Inclusive, isso vai ficar muito claro quando nós fizermos a nossa API, tá bom? Então, espero na próxima aula nós falando sobre JSON, tá bom, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, se ficou um pouco confuso, deixa aqui nos comentários, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ter o maior prazer. E se eventualmente a sua dúvida for a dúvida de outras pessoas, eu teria o maior prazer de gravar uma aula complementar e inserir aqui no nosso treinamento, porque o nosso objetivo é realmente preparar você para o mercado de trabalho. Então, espero na próxima aula, um grande abraço e até lá.